Olha aí, pessoal, chegamos ao último Boletim Focus de 2024. Estou gravando esse vídeo na segunda-feira, dia 30 de dezembro, que é o dia em que tipicamente o Banco Central libera esse seu apanhado de opiniões, essa pesquisa que leva em consideração as previsões que agentes do mercado financeiro têm feito de maneira geral a respeito dos principais indicadores econômicos. E como era de se esperar, até porque isso tem acontecido com frequência nas últimas análises do Boletim Focus, tudo piorou. E aí a expectativa para 2025, que é o que realmente importa, os números de 2024 já estão praticamente consolidados, tem coisa ainda a ser revelada, a ser anunciada pelo governo, mas a expectativa é a pior possível e não dá para criticar o mercado por isso. Não é pessimismo, não é torcida contra, é apenas realismo. A coisa é simples de entender. Agora, talvez o mais interessante nessa história toda, olhando esse último Boletim Focus de 2024, talvez o mais interessante seja fazer uma retrospectiva do ano e comparar o Boletim Focus lá do início de 2024, os primeiros do ano. Meu amigo, a piora nas expectativas é algo assustador. Vamos conversar sobre isso aqui, sobre os indicadores que ficaram mais deteriorados nessa última análise do Boletim Focus, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal, se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, olhando aqui o já conhecido gráfico do Boletim Focus by Poder 360, vamos colocar assim, aqui é o gráfico que eles fazem tipicamente. Sempre apresento aqui porque tem sempre gente nova no canal, né? Eu sempre faço a apresentação desse gráfico aqui, que nada mais é do que uma análise de 3 boletins Focus, no caso o de 4 semanas atrás, praticamente um mês atrás, o Boletim Focus da semana passada e o que foi revelado hoje, né? Foi publicado hoje, né? Lembrando, o Boletim Focus é uma análise feita pelo Banco Central, que faz uma entrevista, uma pesquisa com vários agentes do mercado financeiro, analistas, investidores, economistas, enfim, e tira a mediana dessas opiniões, publicando em um relatório. E esse relatório serve também para nortear as decisões de política monetária que o Banco Central vai tomar a partir daí, né? Então a gente pode comparar a variação das expectativas do mercado ao longo do tempo, e nós temos 2024 aqui, 2025 com os principais indicadores. Tem alguns outros também, e o Boletim Focus faz a análise das opiniões no decorrer do ano. Ou seja, para 2025, no caso, primeiro trimestre, segundo trimestre, por aí vai. Aqui é o resumo da opinião do final do ano. Como é que vai estar a economia em 31 de dezembro de 2024, que provavelmente é o dia em que você vai assistir esse vídeo, e 2025 também. Então, temos os principais indicadores, que são PIB, a inflação, no caso aqui o IPCA, que é o índice oficial usado pelo governo e pelo próprio Banco Central para medir as questões da inflação. Estou achando minha iluminação aqui muito clara, né? Muito escura, aliás, agora ficou um pouco melhor. Então, temos esse cenário aqui do IPCA, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros no Brasil, e a cotação do dólar também. E a gente pode ver que 2024 nada mais é do que uma convergência do que já estava sendo precificado pelo mercado antes. A taxa Selic parou de ser estimada porque ela chegou no patamar final na última reunião do Copom, né? Então não vai mudar nada até o final do ano, não tem por que ser dada opinião a esse respeito, não há expectativa quanto à Selic deste ano. Selic de 2025, sim, né? O PIB chegou nesse patamar de mais ou menos 3,5%, provavelmente é o que vai crescer a economia, movida, turbinada por gastos públicos. O pessoal já mensurou a capacidade real de crescimento da economia, que é 2%.
Então, o Brasil está crescendo em 2024 1,5 pontos percentuais a mais do que poderia crescer sem um impacto na inflação, e está aí o resultado disso. Vamos terminar o ano mais ou menos com 5% de inflação, muito acima do centro da meta, que é 3%, isso aí esquece, né? Mas consideravelmente acima também do teto da meta, que é 4,5%. Então, sim, de fato, uma inflação descontrolada, e aqui o mercado já cravou também para 2024, o dólar vai fechar acima dos R$ 6, né? Detalhe, aqui é a opinião otimista, porque na verdade o dólar terminou no último pregão, que foi o de hoje, a 6,18, né? Então o mercado está sempre dando aquela segurada, né? Porque são vários atores, né, vários analistas sendo consultados, tem uma mediana formada de opiniões, tem gente que deve ter colocado o dólar a 6,30 provavelmente, e gente que colocou o dólar a R$ 6, e aí a coisa acabou ficando nesse meio termo, mas que já está defasado. Esse indicador nós já temos definido também, né? Mas o que importa mesmo é 2025, o ano que está logo aí, que está às portas, e o que o mercado está prevendo para isso, né? Já fiz análise aqui, inclusive a respeito de perspectivas do mercado financeiro, perspectivas da própria população a respeito do próximo ano, e não são umas perspectivas positivas. A expectativa está longe de ser agradável, né? Então, o pessoal aqui prevê um PIB na casa dos 2%, provavelmente, com uma leve retração da análise anterior, mas nada que não esteja assim dentro da margem de erro do arredondamento das opiniões. A opinião ficou estável para o crescimento do PIB no próximo ano, um arrefecimento da economia, até porque é a única forma de segurar a inflação no próximo ano, se a economia não crescer tanto assim como cresceu este ano, turbinada por gastos públicos, senão inflação a 10% tranquilamente. Mas a expectativa está aumentando para a inflação. Olha que coisa perigosa, e está aumentando muito. Compara aqui com a opinião dos analistas do Boletim Focus um mês atrás, uma inflação de 4,40%. Muito distante, muito acima do centro da meta de 3%, mas ainda dentro da margem de tolerância. Não tinha ultrapassado os 4,50. Já na semana passada a coisa estava bem piorada, né? Um descontrole já notável da inflação, e piorou agora nessa semana, na análise de hoje do Boletim Focus, quase 5%. Aliás, uma inflação pior do que a que o mercado está projetando para 2024. Ou seja, vamos ter um ano de 2025 pior do que o atual, o ano que não acabou ainda, mas está no finalzinho. Olha a deterioração das expectativas. E como isso aqui é uma mediana, tem gente projetando bem acima dos 5 pontos a inflação no próximo ano, o que é uma coisa muito perigosa e é um descompasso com o que o Banco Central tem de meta a ser atingida, ou pelo menos a ser perseguida. Até no passado a gente falava que o centro da meta estava ficando longe, estava se perdendo de vista. Agora é o teto da meta que está sendo perdido, porque uma inflação de 5%, na verdade, representa uma inflação 10% mais alta do que ela poderia ser na prática, né? Então, nesse caso aqui já é 10%, é um pouco menos, né? 4,95%. Então, é o mercado sinalizando o sentimento de que todos já perderam a mão em matéria de inflação e o poder aquisitivo do brasileiro vai se deteriorar ainda mais em 2025, mesmo com uma Selic lá nas alturas. Olha o tanto que a previsão da Selic subiu da análise de um mês atrás para a análise de hoje, que repetiu a análise da semana passada. São mais de 2 pontos percentuais. Isso aqui, em matéria de juros, é muita coisa. É a diferença entre vida e morte para um negócio, para um empreendimento, né? Seja um que já esteja sendo tocado, seja um que poderia ser feito, que vai se tornar natimorto a partir daí. E em matéria de dívida pública, então nem se fala, nem se comenta o peso que isso aqui vai ter no serviço da dívida, ou seja, nos juros que são pagos sobre o montante
dessa dívida e tem muito da dívida pública brasileira atrelada à Selic, né? Isso é um grande problema. Então, mesmo a Selic extremamente elevada e por mais tempo, porque já havia algumas semanas atrás uma previsão de que a Selic bateria uns 14 pontos, mais ou menos ali em junho ou maio, né? E depois cairia até 12 alguma coisa. Se a Selic vai chegar no final do ano em 14,75, com certeza o mercado já está projetando 15 pontos ou mais em meados de 2025, iniciando um ciclo de queda logo na sequência. Mas mesmo com esses patamares elevadíssimos de Selic, a inflação vai sair do controle e vai ficar pior do que neste ano. Agora imagina 2024 todo com uma taxa Selic nesse patamar. Meu amigo, vai ser um ano muito complicado. Perdão, 2025, né? Vai ser um ano muito complicado. E o dólar, meu amigo, tá beliscando os R$6 na análise do pessoal do Boletim Focus. Eles acreditam que o dólar vai continuar nesse patamar elevado no decorrer do ano que vem. E aí você já sabe, gasolina muito cara, café muito caro, carne bovina muito cara e mais um monte de coisas que são ou importados como o trigo ou exportados como vários itens que o Brasil exporta. E aí, prepare-se para preços elevados aqui, mais uma vez, em itens que são muito, que pesam muito no orçamento dos mais pobres principalmente. Ou seja, vamos ter um repeteco piorado do ano de 2024 em 2025, de acordo com a análise do Boletim Focus, né? Será que as coisas vão ser assim? A depender das perspectivas gerais, até da população, sim, vai ser um ano bastante complicado. Eu vou deixar recomendado aqui para você, então, o vídeo em que eu falo das perspectivas, da opinião do povo a respeito de 2025, especialmente da economia. Para você continuar assistindo, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.